quer falar com você. Então esta live é chamada Live da Palavra. Geralmente vai ser difícil você ver ou algum testemunho, ou ficar revelando, profetizando, nada contra. Aqui vai ter revelação direta do texto bíblico e bibliologia, não pessoologia. O seu pessoal fica você e Deus, e a palavra de Deus não pode ser misturado, o santo para o profano. Você saber algo do seu irmão e ficar dizendo de que você lê o texto bíblico e extrair do texto aquilo que está dizendo. Então por isso, se os irmãos vê que os irmãos veem com máscara na rua ou na igreja com algum aparelho dentro do nariz, é porque eu estou para passar por uma cirurgia e eu fico muito, como meu nariz está fechado, respiro pela boca. E aqui você deve ver que eu retirei ele para não ficar aquelas conversas, né? Por que ele não está na igreja, ele vai, e que aquilo é falta de fé dele ou não é? Meus irmãos, todos os homens da Bíblia que receberam vitória não deram desculpa para nada, que nem julgasse o seu irmão para o que está acontecendo. Eu falo a verdade para você, eu daria de tudo, todos o que eu conheço do Evangelho. Eu vou falar isso aqui, o que eu conheço do Evangelho, que eu não conheço nada, estou aprendendo hoje. As palavras de Deus que Deus me usa, eu daria não saber nada, só para mim respirar direito, para você ver. Então, quem está talvez contra ou está achando que eu estou de brincadeira, né? Você pode fazer uma prova com Deus, que o Senhor diz que manda você fazer prova de Deus, se o pregador não é de Deus, ou se ele está vivendo de mentira, de falsas palavras, se ele não vive nem em casa, né? O difícil é o seguinte, é você querer viver, a minha vida é fácil, mas querer viver o meu sofrimento que é difícil. É eu querer viver o seu sofrimento que é difícil. Então, eu como pregador do Evangelho que estou aprendendo, eu tenho que ensinar vocês, primeiro, engatinhar, para depois você começar, né, nas profundidades que Deus vai te levando. A vontade que você tem de fazer a obra vai te levando a vontade que você quer aprofundar dentro da mensagem, ou ser usado por Deus na face dessa terra. Então é um relato que eu faço aqui. Ore por mim, que eu preciso muito das suas orações. Eu estou orando por vocês, estou proposto às meia-noite em orar a Deus e até sair a minha cirurgia, e talvez se manter também isso aí, porque a gente tem que continuar orando. E cada um, e toda vez que você vê eu falando de Jesus, é que eu quero esquecer o problema que eu estou e o foco é Jesus, porque senão você fica doido, você endoida, que é um falando de um lado, um falando do outro, a esquerda do lado. Então tem que dar, essas pessoas têm que ouvir palavra de Deus, o que vai tirar a incredulidade do coração, tanto meu, tanto dela, tanto deles, o que vai tirar a maldade, o que vai tirar o pensamento de querer discernir o que está acontecendo. Isso é só a palavra que vai te mudar, não é eu não. Eu aqui só sou instrumento. Eu posso falar aqui 1 hora, 2 horas de relógio, mas se a presença de Deus não estiver comigo, vocês não sentem nada. E se for, como aquele nome acabou, né? Se fosse a glória, né? Aí chega numa época que já está complicado. Mas vamos, como o irmão Dinaldo diz, sem mais delonga, sem mais mexerico, sem mais enchimento Então vamos para o texto bíblico. É uma mensagem para vocês refletirem. O livro de Gênesis, capítulo 37 e versículo 1. Essa mensagem, ela vai falar com você. Ela vai nos mostrar quem somos nós. E até onde nós pode fazer o que o nosso irmão, se a presença de Deus não estiver dentro de nós, ou se ela estiver e nós quiser fazer de qualquer maneira o Evangelho do Cristo Jesus. Aonde nós
acontece de o que nós pode fazer com o nosso irmão, com a nossa irmã, com aqueles que estão no propósito aí, se você não tem o discernimento da palavra. Livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 1. A epígrafe do texto ou o tema diz: José é vendido por seus irmãos. Pois é, né? Forte essa mensagem. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles ao seu pai. E Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-nos, não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou que aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E que estavam atando os molhos no meio de um campo, e eis que no meio dos molhos se levantava, também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam, e os meus molhos. Então lhe disseram seus irmãos: tu que deverás reinarás sobre nós, tu terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai os seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este, que sonhaste? Porventura viesse tua mãe e teus irmãos inclinados perante em terra. Seus irmãos, pois, os invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E os seus irmãos foram apacentar os rebanhos de seu pai junto de Siquém. Eu vou parar até aqui, porque senão eu vou atravessar a Macedônia, vou chegar até Listra e parar lá em Tibéria. Mas não é muito falar que será ao vivo. Meus irmãos, eu quero que vocês entendam o que eu estou pregando e o que eu estou falando. Eu não quero que você ouça e vocês entendam de uma forma diferente que você deve entender. Primeiro, eu quero dizer para você que a Bíblia nossa, que nós temos que entender ela. A Bíblia Sagrada, ela é dividida em duas partes. Ela é dividida aos 39 livros no Antigo Testamento, que era a Antiga Aliança. É preciso falar isso. A Antiga Aliança era a lei. Os 27 livros, o Novo Testamento, que é a Nova Aliança, que agora é a graça. Então, agora não precisa mais fazer sacrifício, não precisa mais matar cordeiro, não precisa mais fazer o que Jesus já levou na cruz do Calvário. Esses pecados da expiação, não precisa mais entrar. O santuário que você deve ir é a sua igreja, aonde você congrega. Porque em casa não tem como ser um crente desigrejado, dizendo que consegue adorar a Deus em casa. Não, vai para a tua igreja. Então por isso aqui, e a palavra Gênesis significa Bereshit. O que é Bereshit em hebraico? Criou Deus. E criou Deus os céus e a terra, o homem, a mulher. E esta Bíblia Sagrada, ela contém 40 escritores, 100% inspirada por Deus. Então ela não é 100% por homem, 100% por Deus. E ela é mais atualizada do que um jornal que você escreve hoje. Por isso a palavra de Deus é o único que tem o poder
de entrar e fazer mudança. E nós vemos que, para que nós venha colocar, para que nós venha pegar esse texto como base, o capítulo 1 diz que Jacó habitou na terra dos peregrinações, e de seu pai na terra de Canaã. Então seu pai habitava na terra de Canaã. E José era o seu filho, mais que ele amava. Eu vou entrar em coisas fortes aqui, você vai sentir a presença de Deus. José, ele era um homem sonhador. Quer dizer, não tem como um homem nascer para não conseguir fazer nada no mundo, não conseguir pelo menos ajudar alguém, não precisei pelo menos ajudar a pessoa a chegar até a cruz, ou chegar até o propósito. Não existe esse caso. José, aos 17 anos, ele foi chamado para ser não só um sonhador, mas ir além do seu sonho. Só que quando você, meu irmão, tem um chamado específico na sua vida, um sonho, e vai tocar profundidade dentro do seu coração aqui, geralmente algumas coisas vão acontecer nesse meio para tirar o foco daquela promessa que falou para você quando você aceitou Jesus, ou quando você estava fazendo a obra, um profeta de Deus de verdade chegou até você e te falou aquela profecia, e te falou aquela revelação 100% revelada por Deus. Ele não é filho do homem para que minta, simplesmente filho do homem para se arrepender daquilo que ele faz. E José, então, ainda é uma criança, 17 anos, você ainda está começando a entender ali, passando aos 18 anos, começar a entrar, irmão, na fase adulta, ou nossos irmãos aí. Então, ainda a gente está ainda com gosto de mel na boca, é tudo mil maravilha. O que nós façamos, tudo que nós fazemos é o primeiro amor. E o primeiro amor, eu falo para vocês, nunca deveria sair da nossa vida, porque o primeiro amor é que ajudou nós a ficar firme, é que ajudou nós a continuar mesmo. Mas eu vou dizer algo para você aqui. Quando você tem algo, que José aqui, ele sonhou um sonho que dizia que as estrelas, a lua, simplesmente seu pai, sua família, se inclinar perante a ele. E por isso, quando nós vemos o texto bíblico, o texto que embora lemos, você não pode catar o texto e você, sem extrair do texto a revelação de Deus, e sair entendendo como você quer entender. Pois aqui, quando José, ele passa ali ao pai, que ele teve esse sonho, pois os seus irmãos não tinham uma boa sepultação, os seus irmãos não tinham um bom nome, não tinha ali um nome a se velar, como diz no dia de hoje. Os seus irmãos, para me resumir aqui, que eu já estou sentindo a presença de Deus nesta tarde, eu já quero falar para você que os irmãos deles não entendiam que um dia, para você entender, que ele ia chegar em lugares que ele não estava falando de querer ser melhor que ninguém. Ele não estava querendo falar o sonho dele como ele queria fingir que ele estava ou sentindo aquilo ou estava vendo aquilo. Ele falou aquilo porque ele estava ainda na sua infância. Isso aqui não diz no texto bíblico, é eu interpretando a hermenêutica do texto, extraindo do texto. Então aqui, quando a pessoa vai querer entender aquilo que você está passando, você não pode entender como
pensamento de ignorância. Você tem que ver que a história da Bíblia, ela chega a ser, é para aquele tempo, para aquela época. Você tem que ver a história que você está contando. Você tem que ver aquilo que você está falando, para primeiro resumir, aí virar uma mensagem de começo, meio e fim. Como é que nós façamos isso? Não é difícil. O texto bíblico, cada versículo pós versículo, vai dizendo a você como você vai terminar a mensagem. Então, quando esses irmãos dele tinham uma mal sepultação, talvez umas pessoas aí que tem uma mal sepultação de ser fofoqueiro, uma má sepultação, vai saber o que é, irmão Edinaldo? De ser Maria vai com as outras, ou que vai na onda dos outros. Meu irmão, eu digo algo para você nesta tarde, que quando a gente ouve algo, a não ser de internet, redes sociais, tudo isso que nós vemos, fora da palavra de Deus, alguém falando, alguém pregando, a 100% tem que sair do crivo da Bíblia. Então, geralmente, se aquela pessoa falou mal daquela pessoa, e não tem como acontecer aquilo com aquela pessoa que você não viu, você não tem prova. Então, como que você vai destruir o sonho desse irmão, sendo que você não sabe o propósito que Deus tem com ele, você não sabe o propósito que Deus tem com ela, e por isso você sai em uma carroça sem freio, na frente, o boi na frente da carroça, atrás da carroça, e o boi tem que ser na frente, para poder, a carroça não pode entrar na frente do boi. Então, quando falamos dessa história, que a má fama dela é uma fama, a gente é reconhecido por aquilo que a gente é. Não tem como a gente ser uma coisa e demonstrar outra coisa na igreja. Então, a diferença é o que? Se você vai querer ser na sua casa, que ninguém vai ver, somente Deus, ou você vai querer ir ser um eco de alguém, ou você vai querer ser uma voz. Ser um eco é querer ouvir tudo que os outros falam, ficar remoendo, igual vaca, com aquele capim na boca, remoendo, com muito respeito, e você não tem prova nenhuma, você não tem base do que estão dizendo. Por isso, qualquer um que te fala te engana. E aqueles filhos não, aqueles irmãos de José, a Bíblia fala, o texto bíblico, que José era tipo de, olha, por isso que esses negócios de você ser uma pessoa é pesado, uma pessoa que está na frente de uma obra, você vai ser muito julgado mesmo. Então se prepare mesmo para ouvir, se prepare que Deus, para aguentar a palavra, aguentar. Porque é o seguinte, José, ele foi colocado ali, pensa na sua inocência, irmão Edinaldo, ainda sendo novo, e ainda ia passar pelos seus 18 anos, a ser adulta. Então, a ele entender que ele estava fazendo um papel, o pai dele disse a ele, José, tudo aquilo que os seus irmãos fazer, você vai a mim e você me conta, José. Se ele estiver trabalhando, você me fala, José. Se ele não estiver trabalhando, você me fala também, José. Então ele foi tipo um encarregado de levar a palavra a seu pai chamado Jacó, a sua mãe chamada Zíbora. Então esse José, ele teve um propósito para vir. Quando ele vai lá e conta aqueles sonhos, ele conta o sonho dele. E antes disso, a Bíblia vem relatar aqui que todos os filhos de José, todos os irmãos dele, tinham essa má fama. É uma fama que nós não podemos ter. Nós temos que ser a diferença. Nós temos que ver aquele irmão que está falando algo, nós temos que orar por ele. Nós não podemos desejar mal para ele. Porque de Deus só tem o bem. De Deus só deseja o bem para a nossa vida. E se você querer receber honra como condição de profeta, tem que honrar o profeta com condição de profeta. Deus vai te dar aquilo que você faz, conforme o teu esforço. E por isso, aqui, ele é assim, ele é um inocente, né? Ele é um inocente. E quanta pessoa que é inocente hoje em dia. Eu não estou falando para se vitimizar, não.
Eu sei o que eu estou falando, com base bíblica. Que quantas pessoas que trata pessoas que é inocente mesmo. A pessoa está começando agora no Evangelho. Calma, meus irmãos, calma, devagar. Se fizeram com você um dia, e que se não fizeram, você não quer, para tratar com a mesma mulher. Calma, que esse José, ele está fazendo isso é para o teu bem. Ou pregar o Evangelho não é para o bem, é para o mal, tanto da igreja, tanto dos irmãos que congregam. Quando a mensagem vem do texto bíblico, é para edificação. E aqui nós não vamos pregar placa, nós vamos pregar Jesus. Então, é muito cuidado a gente ver o rosto por fora e analisá-la. Porque se fosse falar desse menino, que ele fazia uma função de quase um encarregado de levar a situação mais difícil ao seu pai, quem que quer estar dentro desse cargo, não é, meus irmãos? É o que talvez os cargos, às vezes, a gente passa. A liderança, vocês têm que orar muito para a liderança. Pastores de igreja, presbítero, esses homens que estão como força, como uma base. Nós não temos que olhar eles, nem o erro deles, e nem atacá-lo eles, conforme talvez ele está fazendo. Nós temos que falar que esse também, que não é fácil. Então por isso eu não concordo de nenhum tipo de coisa dessa parte, de você querer condenar um homem de Deus, uma mulher, talvez o pastor da tua igreja, porque aquilo que ele está passando, quem é que não passa? Então, talvez você está fazendo ali, você é o inocente, então você não está perdoando o teu irmão. Ele ainda está no leite, ele ainda está começando, ele ainda, ou se ele já está velho, então é por isso que ele está ficando velho. Então eu já estou vendo que eu estou ficando velho, eu estou ficando um ranzinza, chato. Eu mesmo entendo que eu estou ficando chato. Por quê? Porque eu cresci vendo os nossos pais da fé falar a verdade nos altares da igreja. Eu cresci ouvindo pastores no meio das nossas igrejas orar e o demônio cair lá no banco. Era uma presença que nós não tinha tempo para nós pensar mal do nosso pastor, passar mal do nosso membro, do nosso coisas, da nossa... passar mal, sabe? Dessas coisas. Mas, por isso, o inimigo, ele quer pegar nós como um enviado para que venha chegar esta palavra e para você destruir ou um sonho, ou destruir o chamado, ou destruir aquilo que Deus tem a fazer na vida do teu irmão. Por isso, aqui, tanto como a situação que José estava, ser, sabe, um estilo de fofoqueiro, de falar para o pai, Jacó, ali, então, e para ainda coisar, para a gente andar à frente, o que acontece? José amava muito Jacó amava muito José. Isso é um grande perigo de amar um filho mais do que o outro. Tem que ser tudo igual. Cuidado de abrir brecha dentro do casamento. Porque os filhos são as nossas heranças. E se nós dizemos que nós amamos o outro mais que o outro, pode ser apegado. Apegado mais um do que o outro. Mas amar é o mesmo amor que nós temos que ter com o nosso irmão. Você ama o outro, ama o outro. O outro amor é a mesma coisa. Então, quando ele vai e dá a túnica aqui para José, que se eu não me engano é 7 cores, essa túnica, pronto, foi a túnica que causou a inveja nos irmãos dele. Deixa eu falar algo para você aqui nesta tarde. Sabe esse sentimento que você está tendo aí? Sabe? Esse sentimento, antes eu vou falar para você entender. Antes de descobrir, antes de você falar o seu sonho para as pessoas, os seus irmãos não tinham. Os seus irmãos não ficavam querendo dar todo o tempo. Mas agora quando ele recebe a túnica,
a inveja começa a acontecer. Então o erro não é só do invejoso. Oh, glória a Deus, estou sentindo Deus nesta tarde. O erro também é de um pai que ensina a amar o seu filho, amar mais do que o outro, ou amar o irmão da igreja mais que o outro. Não tem isso. É tudo igual. Dá problema. Mesmo que você parece por um momento amar muito, mesmo que momento você parece que você está ajudando ele, e quando vai uma coisa que você está machucando o sentimento dos irmãos, você está tocando e a vida dele na casa dele, é ele e Jesus. Você não deve querer interpretá-la. Então José aqui, o erro do José é contar um sonho. O erro do pai, pega isso para você. Isso aqui depois não vem falar que é estudo, não é teologia, não. Isso aqui Deus está me colocando agora. O erro de Jacó foi amar José mais que todos. O erro de José foi contar os sonhos. O erro dos irmãos deles foi se invejar. 3 erros que teve dentro desta família. E esses 3 erros. Então, se teu irmão erra, você erra também. Então, quando nós vemos algo do nosso irmão, a Bíblia nos ensina o quê? A levar aos santos. Tiver 2, 3, 4 testemunhas, se for possível. Não ficar assim acreditando já na hora, no momento. Porque o Espírito de Deus não é Deus de confusão. Isso eu falo do fundo do meu coração. Os 3 erros que teve a família de Jacó. Esse é o tema desta mensagem. Por isso agora, essa túnica, pronto, você abriu uma ferida na pessoa. Agora, para você revertê-la, ela, vai ser muita lágrima. Talvez vai ser muito joelho. E talvez você tenha que pedir perdão. E se humilhar, mesmo todos os dias. Quando você aceita Jesus, esse negócio de se humilhar, não é se humilhar para os outros verem que você se humilhou. É você se humilhar porque Deus é fiel e Deus é tremendo. E se você humilha, é porque Ele morreu na cruz por você. Não é para mostrar às pessoas que você se humilha. Então, o que acontece? Você tem que entender os 3 estágios que teve na vida dessa família de Jacó. Olha que muito forte. Que a mãe dele era Zilpa. Trazia uma má fama. Então, quando José ali contou, só que tinha que acontecer o propósito. Agora eu vou falar que o pai ajudou também. Eita, irmão, você vai falar, meu Deus, como que eu vou entender essa mensagem? É forte, irmão, é forte. Essa mensagem é forte. O pai, mesmo que errou, ele ajudou José a chegar. O José, quando contou o sonho também, ele também se privilegiou a chegar no propósito, no sonho do que ele sonhou. Porque ali não era adivinhação, ali era Deus colocando ele em sonhos, aquilo que ia acontecer. Mas não como um Deus ali, que as pessoas se iam prostrar como um Deus, mas sim como que ia ver, daqui a pouco eu falo, na frente. E os seus irmãos ajudou também com a inveja. Quando chega e pega José e vê uma cisterna, um buraco no chão, um poço, que você pensa, mas a Bíblia fala cisterna, que eu não. Então, cisterna, vou falar, é muito forte aqui, é muito forte essa mensagem. Cisterna, irmão Edinaldo, não é para jogar pessoas dentro. Cisterna não é para jogar o seu irmão. Cisterna não é para querer matar o teu irmão. A cisterna era um buraco feito redondo
E essa cisterna, ela era para ter água, para a pessoa beber dessa água da cisterna. E vai saber qual a altura que era aquela cisterna, que a Bíblia não relata. Aí, tanto a misericórdia que nós pregamos, esse texto, vou entrar dentro da misericórdia agora. Quando os seus irmãos viu que Jacó amava mais José do que todos, quando viu que ele contou o sonho, agora eles querem armar para José, porque José, ele apacentava a ovelha do seu pai Jacó. Ele cuidava das ovelhas, talvez as mais piores que tinha. E os seus irmãos ficavam só de lá. A responsabilidade maior era de José. Leve e traz, leve e traz. Mas José, é o que eu falo, José era novo. Quem errou não foi ele só, o pai teve essas. Então, a cisterna é para saciar sua sede. Não é para jogar o nosso irmão sem misericórdia. E outra, pensa José, vamos ir para a história de Deus aqui, numa hermenêutica. Pensa José, a altura de que ele foi jogado, porque quem fala que José foi jogado na cisterna, ele não chega a pensar o que o tombo fez, a brecha que abriu, o meu irmão Edinaldo, a esse tombo. Quem fala de José, fala que ele foi jogado, mas não sabe as feridas que foi feita no coração dele, as feridas que foi feita no corpo dele. Deus protegeu aquele menino, porque eu não sei a profundidade dessa cisterna. Então, eu creio que se essa cisterna, eu não estou dizendo aqui que tinha, afirmando, mas se essa cisterna tivesse água, esse menino, dependendo do tanto de água, ele ia se afogar. Então o pensamento dos irmãos de José, que eu vou dizer aqui já, nessa tarde, não era, o que eles fizeram, pelo menos, não era para vender José. O que eles fizeram, irmão Edinaldo, era para matar José. Era para matar José. Porque como é que joga um carne da sua carne, sangue do seu sangue? Como é que joga num buraco e não tem sentimento? Porque esse menino é de carne, esse irmão é de carne, essa irmã é de carne. Como é que você tem coragem de fazer essa ferida no coração e tendo Jesus? Mas fique tranquilo, que Jesus estava com José. Oh, glória a Deus, eu estou sentindo um Deus aqui. Sabe, minha irmã, sabe, meu irmão, Jesus está com você. Tentar até te matar, mas Jesus está com você. Eu afirmo, Ele está com você. Um anjo da parte de Deus para livrar você dessas pessoas, para te guardar. Então, quando joga José, ele podia quebrar perna, bater a cabeça. Então o texto não fala, mas penso eu, foi para matar José. O meu pensamento, não diz a Bíblia. E é o que acontece hoje em dia. Quando eles vêm com a sua vingança, eles vêm para aniquilar, para acabar de uma vez. Sem piedade, sem misericórdia. Sem misericórdia de mim, de você, de qualquer um. Não, nós vamos chegar no céu, não. E se chegar, vai ser cobrado. Porque ali foi uma ferida grande, que foi um caso de um homicídio. Se fosse na lei de hoje, podia ser um homicídio, tentativa de assassinato. Por quê?
Agora, aí você fala, mas Deus cuidou deste menino. Cuidou mesmo. Quem tem promessa de Deus, enquanto não cumprir as promessas de Deus, você não morre. Ele te protege onde você estiver. E agora vamos mais para frente. E depois que creio que José vê que José, ele foi lá, viu um comprador vindo da parte, se eu não me engano, de Potifar. Ele vendo. Então ali, eles olham José e vê, José está vivo. Então podemos aqui ganhar dinheiro agora. Aí dá para entrar no contexto, irmão Dinaldo, com Judas também. Foi por causa do dinheiro. Entendeu? Tem alguns irmãos de José que disse, quando jogou, não faça isso, meu irmão. Rubem, Naftali, disse a eles, não faça isso. Então teve um ainda que teve uma benevolência. Aí, o diabo, ele é astuto. Quando ele faz a coisa, ele faz um negócio para dizer que, sabe? Quando ele quer manipular, ele manipula certinho. Para você cair na farsa do inimigo, como que é? Peraí. Agora ele vende José para um homem que ia até a casa de Potifar. E quando ele vende esse menino, ali, quando ele vai com ele agora, o cumprimento da Bíblia, vai com ele agora, todo ferido, mas vai com ele agora, o sonho começando a acontecer, irmão Dinaldo. Como que é Deus? Oh, glória a Deus! É que está acontecendo como o profeta profetizou no crivo da Bíblia. Quando que é Deus? Não traz confusão, não traz nada de ruim. Então ali agora, ele pega, temos que agora tramar como que vamos falar para o nosso pai, Jacó. Porque quando o inimigo faz algo, ele faz algo já para... tem sempre um que tem sempre uma mente diabólica, uma mente mentirosa. A mentira aconteceu nessa família. Todos foram a concordância, cúmplice, teve cúmplice daqui. Cuidado para não ser cúmplice de ninguém. Então agora, vamos matar um animal. E essa túnica de 7 cores, vamos agora, 7 ou 12? É várias cores, para não dizer. Agora eles passam o sangue, pronto, e leva agora ao pai Jacó. E agora, eu vou resumir. José já está chegando à casa de Potifar. E Potifar está ali, olhando o escravo que estava sendo para ser comprado. E tinha talvez vários escravos, não relata a Bíblia, mas diz que o olho dele, irmão Dinaldo, quando José brilhou, o olho de Potifar foi em quem? Em José. José foi o escolhido. E quando José é escolhido, Deus ali estava começando a fazer acontecer. Você entende aí? Porque o que você está passando vale a pena ser jogado numa cisterna. Vai valer a pena, fique tranquilo. Quem vai sofrer não é quem vai sofrer muito mais, não é quem caiu na cisterna. As feridas vai ser, quem vai sofrer mais, mas quem jogou.
que levantou contra, que foi falso. Então fique tranquilo, que vai chegar o teu tempo. E agora a notícia é: os filhos enviados da mentira. Cuidado com mentira. A mentira é terrível. Omitição, não tem omitição. Omitir é mentira. Cuidado. Então a mentira, ela vai lavando uma, mas lá na frente ela chega à verdade. Você pode ter certeza. Então essa inventação da mentira de um irmão, de uma irmã, de um pastor, esse daí chega uma hora que vem à tona. E disse Jacó: o teu filho, os animais comeu ele, ou aí nós trouxe a túnica. Irmão, o cínico, ele é terrível. O Judas, ele é terrível. O traidor é terrível. Agora vem com desculpinha fiada. E agora o pai, já com a sua idade avançada, vai chorar, vai sofrer muito, porque o pai, ele não vai deixar você. Sua mãe, seu pai, seu irmão, tua igreja, teus filhos, todos podem te deixar. A mãe dando a luz ao filho. Mas Jesus não vai deixar José no meio da estrada. Então José agora, ele sai de dentro de uma cisterna para dentro de um palácio. Olha, de dentro da cisterna, subiu, olha, subiu de nível. Calma, Deus está ouvindo tua oração. Calma. Agora você, olha o que vai acontecer. Agora, José foi visto por Potifar. E Potifar viu ele trabalhando. Viu um homem muito esforçado. Sabe aquele homem de Deus esforçado, que vai na igreja, que busca Deus, que está lá sempre se esforçando? Quanto mais ele se esforçava, ali não acontecia de quanto mais ele se esforçava. Para Potifar estava faltando água para ele, não. Porque é estranho, né? Na vida, ou a única coisa que nos falta todos os dias é o quê? É se humilhar perante a Deus e pedir perdão de tudo que nós faz. Nós somos geração do pecado. Ó, o pecador quando fala do outro. A gente vem da geração do Jardim do Éden. É um pecador falando do outro. Então nessa daí nós ficamos na parte de oração. O homem de Deus é na oração. Então agora Potifar começa a ver aquele menino trabalhando e fala: ah, o jeito que ele zela com as coisas daqui, as coisas ali, ali sendo preso ali, trabalhando. Antes de chegar no palácio, estava trabalhando. Mas continue trabalhando na seara de Deus. Continue, mesmo em cativeiro. Mesmo que está colocando você em cativeiro, continue trabalhando. Porque Deus está vendo, está a sua lágrima, Ele está colhendo. Não pare de chorar, não pare de orar, não pare por causa deles. Por causa dessas pessoas. Não vai em conversa. Pede direção a Deus, o discernimento daquilo que você está ouvindo e daquilo que você vai falar. Para ser um crente fora do comum, cheio do Espírito Santo e sem abrir brecha. Pecado eu vou cometer. Não estou dizendo que eu sou certo, não estou dizendo que eu sou, mas também não sou um crente mais pior do mundo, nem o melhor. Não, nós estamos, para Deus todos são igual. E agora, para chegar ao final, Potifar coloca ele. Tá vendo aí? Valeu a pena
José, valeu para você. E vocês também, nós quer, ou vocês que sofreram, meus irmãos, você sabe o que você faz para aquelas pessoas que te fez isso? Obrigado. Muito obrigado. Eles não vão entender. Fala, por que obrigado? Porque agora ele chega, Potifar olha ele e fala, sai aí agora da escravidão, tira as correntes talvez dos seus braços, dos seus pés, relatando eu, não diz a Bíblia. Então agora, porque parece que teve um acaso lá, que José, eles foi vender algo ali, para Potifar, e quando José viu que um daqueles homens ia manipular Potifar, ia roubar Potifar, diz a história aí, ele vai e fala, Potifar, não é esse valor não, Potifar, é tantos. Aí ele olhou e José falou, José, eu já estou há um tempo, José, quero dizer para você, eu estou há algum tempo procurando uma pessoa que seja uma pessoa bondosa, cheia do Espírito Santo, uma pessoa. Aí José falou, José, essa pessoa é você, José. A exaltação de Deus chegando. Eu? Aí quem recebe a exaltação não se vangloria. Aí para ele foi um negócio, meu Deus, eu não sou digno. Eu, Potifar. Isso, José, nós estamos precisando de um homem desse, igual a você. Olha o propósito de Deus acontecendo na vida de José, por causa desses acusadores e desses que jogaram ele. Seu maior inimigo é teu amigo e você não sabe. Pega isso. Teu maior inimigo é teu amigo e você não sabe. Ele que vai levar você ao propósito. E agora ele proclama, ou ele faz um edito. José vai ser aqui. José só vai abaixo de mim. Ele vai ser acima de todos. Só eu que vou ser maior que José. Ele vai ser aquele que vai ficar na frente. Porque ia começar a ouvir uma fome ali, lá no Egito. E o propósito de tudo isso acontecer na vida de José é para dizer para ele que nem na cisterna, que nem na escravidão, que nem, e agora dentro do palácio, ele assume. Para resumir, agora veio uma mulher seduzi-la, que era mulher de Potifar, vai conduzi-la e começa com muita conversinha. Sabe aqueles que fica com muita conversinha no seu pé da orelha? Cuidado, tanto homem quanto mulher. Cuidado com essas conversas. Cuidado com esses papinhos de crente que tem uma lábia, meu Deus. Ou ele fala que parece que é o Trino Deus. Aí ela tenta querer agarrar José. E José era um homem. Só que além de ele era um homem de carne. Oh, glória a Deus, eu falo isso dando glória a Deus. Além dele ser um homem de carne, ele era um homem de Deus. Pega isso. Ele era um homem de carne. Mas, além disso, ele era um homem de Deus. Quando ele diz, ele entende, ele falou, não, senhora, não posso fazer isso não com meu rei, com Potifar, com meu senhor.
Nunca vou fazer isso. Porque da onde ele me tirou? Então, meus irmãos, não derrube ninguém, porque da onde Deus te tirou. Então Deus te levantou, né? Então ele te levantou e não te derrubou. Então faça como Cristo fez. É levantar as pessoas, não derrubar. Então agora, ele vai e fala que não quer tal. A mulher, tomada por poder das trevas, ela puxa o manto de José, rasga um pedaço do manto e ela grita. Sabe aquele crente gritador que quer gritar para manipular povo, manipular família, manipular igreja, manipular filho, manipular... Sabe aquele manipulador? Ah, José está me atacando. Voz de trombeta. Mentirosos, mentirosas, que levam a palavra de Deus para fazer isso. Não faça. Há um preço a se pagar se fazemos isso. A palavra corta primeiro para quem está falando. Então, não esteja a tratar na ingratidão teu irmão. Não diz dele coisas que você não sabe, não afirme. Então, por isso aqui, e eu não estou me defendendo. Eu estou pregando o evangelho aqui. Para me defender, é Deus que vai me defender. Nem me vitimizando. Pode ficar tranquilo, vocês que estão ouvindo aí. E Deus quer isso para mim, para você, para tua igreja. Para quê? Para a igreja voltar aquele fervor de novo. Para a igreja voltar às curas. Por quê? A presença não está lá? Não está. A presença está dentro de nós, lá. Quando chegamos lá e se reunimos. Um tem salmos, um tem canto, um tem profecia, um tem dom de revelação, um tem dom de visão. Mas quando os dois se reúnem, a igreja fica cheia. Mas será que quero reunir ali só para ser salvo ou reunir para ter uma união? É isso que está faltando. Tanto em mim, tanto em todos que estão ouvindo a palavra. Então agora, José é preso por uma ingratidão, por uma coisa que ele não fez. Está vendo, minha irmã? Você está passando por que você está passando, meu irmão. Não arrede o pé da presença. Se ele foi buscar, eu vou profetizar, se ele foi buscar José lá na cisterna, lá da cidade aonde ele, da cidade de peregrinação, das terras de Canaã, se for te buscar você lá, que era o Egito, quer dizer, que era o mundo lá, se ele for te buscar lá, e te trouxe do poço, da cisterna, da calada da madrugada, do luto, se ele te levantou mesmo assim, se ele te colocou em onde você está, num trabalho, num teu emprego, num serviço que seja, você agora tem que agradecer a ele com tudo o que ele fez, em espírito e em verdade, para a glória de Deus. Então lembre o que Deus fez na sua vida para você. Quando você não lembra o que Deus fez na sua vida, você faz com os outros o que você não lembrou. Eita, a revelação do céu, oh, glória a Deus. Maravilhoso Deus, o Senhor me leva do texto, irmão. Estou aqui, ó, Bíblia Sagrada na mão, sem sair do texto. Então agora está na cadeia, José. Eles estão pisando em José. Vai lá Potifar e diz: José, confiei tanto em você, José. Mas você está entendendo isso? Eu não sei se você vai ouvir, você vai entender a minha indignação de uma pessoa que está sendo preso injustamente, de uma pessoa que está sendo julgada injustamente. Porque a palavra justo para a gente, ou santo, é separado. Não é ser santo, mas tratar com injustabilidade. É o pior pecado que existe, a ingratidão. Se coloca a pessoa na sua casa, você faz tudo por ela. Não estou jogando na cara, entenda. Seja pregador, entenda a mensagem. Pare com essas mentes errada que você tem de querer adivinhar o texto bíblico, sendo que eu não estou dizendo isso. Você sabe, você é pregador, você sabe do texto.
Eu estou dizendo, olha como pode chegar um ser humano sem a presença de Deus, condenar um homem injusto. E agora o rei, agora o Potifar, agora ele fica decepcionado com José. Agora as pessoas decepcionam talvez com a sua vida, com a minha vida, dizendo, pô, falaram algo dele e não era. E agora? Mas agora, como as trombetas se manteu, não veio voz, não foi mãos. Nós nasceu, não é para derrubar ninguém, é para levantar. Jesus nunca derrubou ninguém para levantar o outro. Jesus nunca falou mal de ninguém. Embora a gente fala, mas eu falo todo dia, Senhor, tira isso da minha boca, tira isso do meu pensamento. Mas quando eu entro, queira você entender ou não, quando eu entro dentro da igreja, você pode entender ou não. O que eu estou falando aqui pode fazer uma prova se Joab, o irmão Joab, não vou falar diácono não, vou falar o irmão Joab não é de Deus. Se eu não sou de Deus, que vem para mim um preço grande. Se eu não estou falando essa mensagem de todo o coração, e tudo que eu falei, se foi de todo o coração desta live, eu que pague 2 vezes mais do que eu atingi meu irmão. Se não for na palavra que eu estou falando, e se meu coração está turbado com ódio e com raiva. Que Deus, meus irmãos, entenda, para que, se eu sair um dia de um cativeiro, para que eu vou querer cativar os outros? Então agora está lá preso. Mas é tudo propósito, de lá ele chega, um padeiro e um copeiro. E um deles, eles falam, você vai sair daqui, e quando você sair daqui, você vai lembrar de mim lá, e depois você me fala, que foi o copeiro, né? O copeiro. Aí falou pro padeiro, você? Que ele estava dizendo que ele era o tal, ele pregava mais, talvez ele estava dizendo isso, nossa, eu sou o teu maior dom. Aí, você vai ser morto. Como pode você falar isso, José? Ah, você não é de Deus. Porque quando a gente fala a verdade, e a verdade ela começa a doer, a gente não está falando a verdade, nós não somos verdadeiros. O nosso rosto mostra que nós não somos verdadeiros. Nós não podemos ser verdadeiros de rostos. Nós temos que ser verdadeiros de coração, de alma, espírito. O Espírito que está dentro de nós é o Espírito Santo. O que nós estamos fazendo com o Espírito Santo? Será que nós estamos usando ele para se sair melhor? Ou será que nós estamos usando ele para a glória de Deus? Porque eu quero aqui transmitir a vocês, para quem fez isso aí não fazer mais. E quem não fez, não fazer. Porque agora é lágrimas. Mas Deus sempre honrou José. O propósito tinha que acontecer, levantando você ou não, esse José aí que está sofrendo, tinha que acontecer isso. Mas não é para a glória de Deus. Então agora, o rei fica sabendo, vai lá e agora precisa ser interpretado um sonho. E agora, esse sonho, um sonho de vacas magras e vacas gordas. Para me relatar, já resumindo, que vocês sabem do que vocês entendem. As vacas gordas, que vai vir um tempo, primeiro na verdade as vacas magras, vai vir um tempo de muita fome. A fome, oh maravilhoso, pega isso para você. A fome que Deus permitiu passar a terra do Egito, a terra de Canaã, que precisou vir para a terra do Egito, que levantou José ali, e ele não se sujou, o Egito não entrou dentro dele, ele que entrou dentro do Egito,
Pega essa. O Egito não entrou dentro dele. Ele que entrou dentro do Egito. Ele influenciou o Egito. Então agora, falou para ele, mas Potifar, prepara que o Egito também vai passar. Com a grande também temporada aqui não vai dar nada. Não vai dar selva, não vai dar mato, não vai dar ar, não vai dar nada, vai ser tudo seco. Preparem, por que, José? Por que, José? Porque aqueles que te fez mal não vai tratar com a mesma moeda, José. Você vai ter que agora, eles vão ter que ver que há Deus na sua vida. Não por você, mas o mesmo Deus que ele levanta, ele abate. Oh, glória a Deus, eu sinto isso com muito aperto no meu coração, falo. O mesmo Deus que levanta, ele abate. Ele abate. Então agora, a sua família veio a ele, resumindo, e vai, e ele vê ali, ele nota que a sua família, ele falou que as vacas amargas ia ser um ano de fome, que vai vir, havia uns anos de fome, e a vaca gorda que ia ser uma grande bonança, uma grande fartura ali, que é as vacas comendo milho, sabe, comendo algo ali, e outras magrinhas que só, mas comendo mato seco. Então, que seja, mas até no deserto. Até no deserto. Deus sempre cuidou do povo no deserto. Esse deserto que você está entendendo, minha irmã, meu irmão, pastor, diácono, presbítero, obreiro? Está entendendo? Nossa luta nunca foi contra pessoas. A minha, eu falo de coração, a minha luta nunca foi com ninguém. Da onde eu congrego, da onde as pessoas que eu vou, às vezes em outros ministérios, ou eu vejo na rua, a minha luta nunca foi contra essa pessoa de carne e osso. Então, o jeito que a gente trata as pessoas, não, as pessoas vão querer te tratar. Eu sofro sozinho. E não trato porque eu sei que eu vou pagar um preço. Eu oro todos os instantes para a liderança de igreja. Porque esse líder que levantaram, muitos vai ficar preocupados com essa liderança que foi levantada. Porque pensa, irmão Edinaldo, muitos ali, naquele Egito, que talvez tinha até estudo, tinha até conhecimento da lei da época, conhecimento de organização, de quantos sacos de trigo que eles tinham que fazer, tinha tudo isso. Mas Deus deu a você, Deus deu a mim, Deus deu a José. Deus falou, ele é o prometido. Ele é aquele que foi prometido a promessa desde o sonho dele. Então agora se cumpre que os seus irmãos veem agora. E ele, em vez de fazer com a mesma moeda com seus irmãos, pensa, passado pelo o abandono, passado pela cisterna, passado pela inveja. Pensa só, meu irmão, aonde esse menino José achou força ainda para o perdoar, se não for Deus no coração deste menino que agora com certeza estava no Egito já como um adulto, liderando aquele povo. Você acha que foi ele que perdoou? Você acha que foi ele que quis perdoar, de que, quero perdoar? O nosso dever sempre é perdoar. Mas algumas brechas que é feito, fica difícil. Para mim não. Para mim eu falo para você que fica fácil de perdoar. Quer perdoar? Para mim, eu fui ensinado a perdoar. Eu fui ensinado a ter ensinamento de perdoar. Eu li um livro, ou você perdoa ou você adoece. Então, perdoar para mim é normal, mesmo que me fere, mesmo que eu não me retrocedeça na minha moeda. Só que o estudo que a gente faz, essa que eu estou aprendendo,
do contexto bíblico, ele diz que perdoar não significa que você tem que ficar beijando a pessoa. Para que você se foge dessas amizades, para quê? Para que não venha acontecer de novo. E acontece. Não é nada de falta de amor quando você já não vai. É porque para não acontecer de novo. Dois fogos vira um fogural. Pensa, duas chamas de fogo. Um daquele jeito expansivo, o outro também vira uma briga. Então às vezes tem que recuar. Às vezes tem que dizer, Senhor, fica no controle. Agora, Senhor, o Senhor, eu não sei mais o que fazer. É o Senhor que vai fazer. Coloque as suas pelejas na mão do Senhor. E não pare não, José. Porque agora o palácio está na sua mão. O que é o palácio na sua mão? Jesus trouxe para o Evangelho, te deu uma família, te deu uns filhos, te deu o que você tem de abençoado, um chamado. Use esse chamado para ir para o céu. Não use esse chamado para ser condenado. Você está entendendo o que eu quero dizer para você nesta tarde, começo de noite? Eu só venho aqui para te dizer, vocês que foi um sonhador e frustraram os seus sonhos, tá vendo aí? Tá valendo a pena, porque agora você... E se eu falar para vocês que você vai viver nesse mundo e nunca mais você vai ter tribulação, eu estou mentindo. Nem eu vou ter tribulação, nem eu vou ter problema da carne, como eu tenho. Estou esperando por uma cirurgia, mas eu não vou crucificar o meu Deus. E eu não devo. Eu tenho que aceitar o que está acontecendo, porque Ele não traz nada de ruim. É permissão, deixa Ele permitir. O que eu tenho que fazer é levantar a cabeça, ir pregando, indo para a igreja, fazendo a obra. É isso que eu tenho que fazer, orar para os meus irmãos, levantar os meus irmãos, para que eles venham também chegar ao propósito. Aqueles que estão lá fora, pregar para eles, para esse exemplo, que fazer esse exemplo como José, para os exemplos talvez, depois aí José vai talvez no deserato a Bíblia, mas agora ele ganha a sua família. Pensa, todos aceitando Jesus agora, e dizendo, eu e minha casa seguiremos ao Senhor. E agora eu termino a minha fala. Eu, minha casa, seguiremos ao Senhor. E com alegria no coração. De quê? Que alguns irmãos que se foi, como alguns discípulos também, combatiam o bom combate. E pensa como Deus vai, as coroas que você vai receber no céu. Combati o bom combate. Encerrei minha carreira em Cristo, ajudando as pessoas, pregando a verdade, amando como Cristo amou a igreja, os irmãos amando os outros. Quando chegar algo à sua mente, tenha filtro. Filtro que tem num carro, filtro que tem no filtro de água, tenha filtro. Isso não é nada estudado que eu estou falando aqui, é tudo na hora que Deus está me dando. E não é pregação copiada. Pode procurar na internet. Então é o que eu estou falando para você. Tem um filtro para você filtrar. E depois que você filtrar, e agora José, ele é, e agora ele está como um governador. Faraó, ou Faraó, né? Ou Potifar, o que seja, esses homens, era o presidente da república. E José é o governador. Pensa, meus irmãos, dois governos com pensamento só, afiado e dizendo, vamos levantar. Vamos levantar, não se preocupe. Placa, não se preocupe. Vamos levantar aquele irmão, o que está caído. Vamos trazer eles para dentro. Explicar para eles os erros deles, explicar para eles as coisas que eles vão passar, explicar para ele, dar um ensinamento, levantar esse irmão, para ele seja também um ganhador de alma, para que ele venha ser também um José, para que ele venha também ganhar muitas almas nesse mundo afora, e ganhar para nossa casa. E assim, ganhamos o respeito de Deus. Dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus.
E eu vou orar nessa live para se encerrar. E Deus vai mudar a sua história, José. Olha a interpretação que foi para chegar aonde ele chegou. Então não vale a pena. Eu penso de mim. Eu não vale a pena levantar contra o meu irmão, contra o meu pastor, contra os obreiros da minha igreja. Não vale a pena. Eu tenho que orar por eles. E orar por eles. E eu vou falar algo aqui para você que não é mérito meu, não. Isso aqui é coisas que eu aprendi. Como eu sempre disse, eu não conheci o mundo lá fora, mas eu conheci o mundo espiritual. O mundo espiritual, quando você conhece ele, você não quer sair dele. Só Cristo, só palavra de Deus, só palavra de bens, só palavra de exortação, só palavra da Bíblia. Isso não é para minha glória. Eu vou falar algo aqui para vocês que nunca ouviu de eu falar. Não é para me engrandecer. Deus me livre de se engrandecer, que eu diminua e ele cresça. Deus me livre de achar que eu sei fazer nada. Eu estou aprendendo, gatinhando. Estou igual José quando começou, quando foi jogado, aos 17 anos, estou gatinhando. Mas eu vou falar algo para você. A escola que eu passei, aonde eu estudei, se você pedir meu registro, se você pedir as minhas notas, eu não tive nota muito alta. Não tive notas ali que tirava 10 em tudo. Mas quando a professora ia conversar com a minha mãe, ela falava assim: você não tem um filho, você tem um anjo. E você acha que eu me vangloriava? É nada, eu era um zambujeiro bravo. Jesus que enxertou eu, a oliveira verdadeira. Então, vê lá, vai até lá, José Carlos Prestes. Não que eu estou me redimindo, mas vai as obras, tanto que a gente, o crente, tanto fala. Vamos ver as obras. Então vamos ver então. Eu estou falando sobre as obras, é sério. Não é se engrandecer. Alguns testemunhos da nossa vida devem ser contados. Vai lá e falar para os diretores quem era Joabe da Silva Nunes. Não estou falando diabo, não estou falando obreiro, não estou falando nada, estou falando Joabe, que era a pessoa Joabe. Vai lá. Vem nessa rua que eu moro aqui, pergunta quem sou eu aqui. Mas para isso às vezes tem que engolir sapo, caranguejo, um monte de coisa. Isso é do crente. Paciência de Jó eu não tenho. Que ninguém vai ter. Mas quando eu penso em errar, eu não penso em mim. Eu penso no meu ministério. Quando eu penso em errar, eu não penso em mim. Eu penso no que exemplo eu vou dar para as pessoas. Se vê eu discutindo com todo mundo no meio da rua. Se vê eu brigando com todo mundo. Se vê eu falando mal de um, falando mal do outro. Mal do governo, mal do sol, mal da chuva. Meus irmãos, não vamos ficar com essas briguinhas, porque tem coisas que é para ser debatido sério, seriamente. Tem almas que estão morrendo sem Jesus e nós estamos ficando para trás. Nós que tinha dever de alcançar eles, nós não estamos alcançando. Porque eu sozinho não conseguia. Uma andorinha só não faz verão. Eu posso falar aqui, eu posso justificar, você discordar ou concordar, mas eu sozinho não consigo. Mas se vocês fazerem o papel de Cristo e falar, não, as pessoas vão falar e nós vamos ver se está fazendo. Eu também, tanto eu ouvi da voz das pessoas falar, não, eu vou ouvir. E vou dizer, fala, não, eu conheço aquele irmão, eu conheço aquele pastor. Ele é uma bênção. O meu ministério é uma bênção. E nós todos seremos uma bênção. Assim foi a vida de José. E eu vou orar para terminar. Senhor, muito obrigado. Estamos aqui no começo, no final de tarde. Por isso, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha colocar no coração dos seus servos, Senhor, que eles também, Senhor, têm o dom da pregação, eles também têm o dom da palavra, têm o dom de louvar, que eles também podem fazer tudo isso, Pai. Quanto mais busca, quando o Pai vai buscar, você vai ter conhecimento. E não vai ser conhecimento da terra, vai ser conhecimento de terra, do céu.
E o céu é o limite para mim. Eu posso querer receber cura, eu posso querer fazer cirurgia, eu posso querer ter carro, casa, ter família, eu posso querer ter tudo. Mas o que eu mais almejo, depois da família e igreja, é salvação. Primeiramente é salvação. Para ganhar as pessoas tem que ser ganhado primeiro para o reino. E por isso, Senhor, que quem vem ouvir não venha ouvir, Pai, sair com uma voz de, sabe, de levante, de algo que... Não, Senhor, o meu coração é limpo. O meu coração, ó Senhor, por isso em nome de Jesus, venha, Senhor, nos erguer de volta, venha dar uma esperança, venha acontecer mesmo esse milagre, venha sair mesmo a casa da justiça deste irmão, venha mesmo esse pastor pregar mais que ele prega, dar a doutrina mais que ele dá, venha, Senhor, dar mais conhecimento a ele, mais oração, Senhor, que nada de mal venha acontecer à vida deles, à vida de ninguém, que em nome de Jesus nós venha ser uma bênção na vida dos nossos irmãos, e que vocês venham entender que o verdadeiro propósito aqui, embora seja errante todos os dias, embora não mereça salvação, mas todos os dias, pode ter certeza, eu tenho o entendimento daquilo que eu faço. E você venha ter, todo mundo venha só numa união. Porque Atos capítulo 2 foi só numa união que receberam. Por isso, em nome de Jesus, nem qualquer ninguém, inimigo, nada, venha tirar esta palavra do seu coração. E pode ter certeza de que tudo que eu falei aqui é de todo o coração. E por isso, em nome de Jesus Cristo, que Deus venha fazer que essa palavra venha correr. Compartilhe, abençoe, que você vai ser muito abençoado. Porque eu sou abençoado por Deus, por um dia ganhar almas, fazer algo por Reino. Mas em nome de Jesus Cristo, nós vai ser ainda, vai ser a cidade do avivamento. Se nós entrar nesse contexto, nossa visão de que somos unidos, nenhum povo será vencido. E obrigado, Deus abençoe. Eu quero encerrar essa live em nome de Jesus. Amém.